Em Minas Gerais, os generais Olímpio Mourão Filho e Odílio Denis se encontram com o governador do estado, Magalhães Pinto. E qual o motivo da reunião? Estabelecer a data para a mobilização militar que derrubaria o presidente João Goulart. Guedes achava que os soldados de 19 anos e equipamento precário não seria o suficiente para a operação. Mourão entendia isso e justamente planejava um ataque surpresa, já que via como única opção. E não podiam parar no meio do caminho, porque Minas, com mais buracos do que uma peneira no seu vasto contorno, era impossível de defender. Também constava que os jovens soldados só conseguiriam aguentar um avanço e não uma longa defesa. A invasão no Rio de Janeiro seria feita através de Minas Gerais e São Paulo, com o alvo sendo o Ministério da Guerra, enquanto em Brasília também seria feita através de Minas e do Mato Grosso. Em geral, o plano de Mourão era partir de Juiz de Fora com as suas forças à noite, chegar entre as 10 e 11 da noite em Três Rios, uma cidade que estava desprotegida, e finalmente chegar em Guanabara entre as 5 ou 6 da manhã. Enquanto isso, o que restasse do exército e força pública viriam atrás, para tomar as suas posições na Orla da Serra, enquanto uma companhia guardaria o cruzamento das estradas para Petrópolis. Na Avenida Brasil, a vanguarda tomaria o 1º Batalhão de Carros de Combate, invadiria o quartel-general do exército e, enquanto isso, um pelotão prenderia o presidente no Palácio das Laranjeiras, levando para o QG. Assim, a maioria do destacamento iria para a Vila Militar, controlar as vias ao redor do quartel-general, ou invadi-las de surpresa. Ao derrubarem Jango, seria emitido um manifesto com assinaturas dos governadores. Mourão colocaria Cordeiro de Farias no comando geral, enquanto ficaria com o comando das forças em operações. E como já previsto na Constituição, Ranieri Mazzilli assumiria o cargo de presidente provisório da República. Os oficiais que conspiravam contra Goulart esperavam uma resistência vinda do Rio de Janeiro e até um cenário de guerra civil no país. Mesmo assim, Mourão estava disposto a derrubar Jango, mesmo de forma sangrenta. O presidente Goulart tinha sido convidado para participar do aniversário da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, no final do mês de março. Os seus assessores recomendaram Jango a não participar do evento, principalmente depois do que tinha acontecido no Rio de Janeiro alguns dias antes. Mas foi convencido a fazer o contrário pelo general Assis Brasil. No Automóvel Clube, o presidente fez um discurso direcionado para aqueles que conspiravam contra ele, e tentando amenizar a situação, disse para os sargentos respeitarem seus superiores e a hierarquia. Também criticou os políticos e empresários por usarem a religião para mobilizarem a população contra si, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No mesmo discurso, apelou para os verdadeiros sentimentos cristãos da população. Também criticou a oposição por apenas usar a questão da disciplina como uma arma contra ele e, claro, defendeu as reformas de base. O discurso de João Goulart diante os 1000 sargentos presentes no Automóvel Clube não melhorou em nada a situação do presidente. Muito pelo contrário, apenas agravou. As ações de Jango no dia 30 fez com que mais oficiais do exército apoiassem a conspiração para derrubar o presidente. Na manhã, as tropas que derrubariam Goulart começariam a marchar. Junto com isso, começaria as operações Silêncio e Gaiola. Por ter começado na manhã, Mourão dizia que a Operação Popeye já não era mais viável, culpando Magalhães por isso. Mesmo assim, as tropas de Juiz de Fora começaram seu caminho para Guanabara, e em Belo Horizonte, Montes Claros e Cuiabá iriam para Brasília. Mourão, no início da revolta, fez vários telefonemas após ocupar a estação telefônica da cidade, acionando um plano e avisando as forças no Rio de Janeiro e São Paulo sobre a operação. Falando do Rio de Janeiro, na cidade Castelo Branco recebeu a notícia da operação pelo deputado Armando Falcão. A reação de Castelo Branco foi contra o levante, tentando impedi-lo, e ao mesmo tempo ligou para Guedes, dizendo que o movimento era precipitado e que suas forças seriam massacradas se não voltassem. Ainda mais tarde, ele tentaria de novo reverter a revolta, mais 2 vezes, mas sem sucesso. Os revoltosos não queriam que as forças legalistas do Rio soubessem da rebelião,
e segundo Muricy, quando chegou do rio, a fronteira estadual estava vazia e nada havia mudado dentro dos quartéis. Mais tarde, uma vanguarda estabeleceu uma cabeça de ponte sobre o rio Paraibuna, na fronteira com o Rio de Janeiro. Lá era um ponto defensivo estratégico, já que os revoltosos esperavam uma resistência vindo de lá. Apenas quando suas tropas chegavam na fronteira do Rio de Janeiro, às 5 da tarde, a rebelião foi oficialmente declarada. O governo federal já tinha publicamente reconhecido a existência da rebelião, anunciando o envio de forças do primeiro exército para acabar com os revoltosos em Minas. De noite, em Petrópolis, marchava o 1º Batalhão de Caçadores do Tenente-Coronel Kerensky, a força legalista mais próxima do fronte. Eles tinham saído de Guanabara e estavam em direção a Três Rios. Os revoltosos só saberiam disso ao meio-dia, mas para eles, as forças de Kerensky não eram a verdadeira preocupação, mas sim as forças que estavam vindo de Guanabara, que eram 3 regimentos de infantaria, e o 1º regimento de obuses, sendo comandante deste primeiro exército o Armando de Moraes Âncora. O 1º regimento de infantaria, junto com o 2º grupo do regimento Floriano, estavam na Avenida Brasil, ao meio-dia ou 6 da tarde, mas para eles, apenas enfrentariam um levante da Polícia Militar Mineira. Em Paraibuna, o destacamento Tiradentes não sabia muito bem o que fazer, já que o plano, segundo Mourão, era avançar, e, segundo Guedes, era montar uma defesa ali. A ordem dirigida a Muricy era de encastelar-se em torno de Minas. Então ele e outros oficiais decidiram em um plano que daria no meio termo das duas opções: avançar o máximo possível no Rio de Janeiro, sendo a primeira fase Paraibuna e a segunda podendo ser o Belvedere do Grifo, entre Petrópolis e Xerém, ou a Fábrica Nacional de Motores, em Duque de Caxias. Isso daria uma melhor posição para os revoltosos terem uma ligação com São Paulo e Espírito Santo, enquanto para os legalistas aumentaria o isolamento do Nordeste. O alvo final seria o Palácio Duque de Caxias, onde estava o QG do 1º Exército. Cunha Mello pensava que a vitória seria fácil, dizendo para o seu Estado-Maior para prepararem rapidamente suas unidades, porque amanhã iremos almoçar em Juiz de Fora, mostrando sua disposição de invadir o estado de Minas. Mas a ordem dada a ele foi de barrar o progresso das tropas invasoras. Para Kerensky, a ideia era retrair sem dar o primeiro tiro, assim iriam atrasar o avanço do destacamento Tiradentes, ajudando o regimento Sampaio a ter mais tempo para montar suas defesas em Três Rios. A maior desvantagem dos revoltosos era sua falta de recursos. Muricy tinha pouca munição e soldados recrutas mal instruídos. O seu melhor regimento era o 11º, com 1 ano de instrução, enquanto os batalhões da Polícia Militar apenas eram apropriados para combates urbanos. Enquanto isso, os legalistas tinham tropas bem treinadas e com melhor equipamento, e, em principal, a Força Aérea ao seu lado. Segundo o comandante da base aérea de Santa Cruz, um ataque aos revoltosos seria extremamente fácil, atirando no destacamento mesmo sem causar alguma baixa, chegando até pensarem em jogarem uma napalm nos revoltosos. Mas Jango não ordenou nenhum ataque ofensivo da FAB. Para o Rui Moreira, a ordem seria apenas de sobrevoar a coluna, mas recusou essa ordem, porque precisaria ouvi-la saindo de um comandante da zona aérea. Foi até deixado 4 jatos Meteor, mas não foram usados pela falta de pilotos e as condições do terreno e tempo no local. A esperança de Muricy para ganhar dos legalistas, que estavam em vantagem numérica e com um equipamento melhor, era que as tropas do outro lado se juntassem à revolta. Segundo ele, viveu a Revolução de 30 e 32, sabia como eram os indecisos. Então, para ele, a maioria dos militares estava no seu lado. Na tarde do dia 31, o grosso do destacamento Tiradentes chegou na estação ferroviária de Paraibuna, na fronteira do Rio com Minas, onde lá foi instalado o QG de Muricy. Do outro lado da fronteira estava o povoado de Montserrat. Na ponte, explosivos estavam plantados caso tivessem que parar o avanço do inimigo. O plano era avançar no próximo dia, e por isso eles fizeram uma cabeça de ponte no local, ficando um pouco mais dentro do território inimigo. Para a sorte deles, do rio, chegava vários militares da reserva querendo se juntar à revolta, e todo mundo que passava na estrada era questionado sobre o avanço das tropas inimigas. Em Paraibuna, Muricy estava totalmente desligado das informações de fora, sem saber de nada sobre o estado, o país ou o mundo. E o que saía da estação local era apenas hinos.